Olá, meus amados inscritos do canal Palavra de Vida, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, na série de Teologia Sistemática, trataremos sobre Bibliologia. Você que está de passagem, não perca a oportunidade. Curta, comente, se inscreva no canal. Então, roda a vinheta. Bom, hoje vamos tratar sobre bibliologia. Eu tenho certeza que você, desde os primórdios, ouviu falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda, completa, plena, a palavra de Deus é inspirada por Ele. A Bíblia, ela não é um livro, um tratado de medicina. Mas é interessante ver que quando a Bíblia fala de medicina, ela não erra. Veja um texto bíblico fascinante. Está lá em Deuteronômio 23, 12 e 13. Olha a recomendação de Moisés ao povo. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Olha que interessante, a Bíblia não é um livro de ciência, de medicina, mas trata de um tema de higiene sanitária, que claramente está descrito aqui. Olha, quando você tiver com vontade de evacuar, saia fora do arraial. Não faça aqui no meio do acampamento. Vá lá fora, leve uma pá, cave um buraco, deposite lá e depois cubra. Então olha que lindo ver aqui instruções sanitárias. E nós poderíamos citar as outras passagens relacionadas à medicina, como por exemplo, a quarentena tocou em um morto, fique isolado. Você poderia então, contagiado, passar esse contágio para outras pessoas. Então a Bíblia já indicava o quê? Uma quarentena. Foi descoberto um papiro escrito por volta de 1550 a.C., e ele foi chamado de papiro Ibers, que é o mais importante documento que envolve questões de farmácia e medicina egípcias. Esse papiro é constituído de uma coletânea de fórmulas, de feitiços, de orações do Antigo Egito. Então tem muita coisa válida nesse papiro, como receitas usadas no Antigo Egito. Mas entre acertos existem erros também. Só para vocês terem uma ideia, esse papiro consta como alguns dos remédios sugeridos, seja para dor de cabeça, seja para dores estomacais, e alguns dos remédios sugeridos são sangue de lagarto, leite de mulher que deu à luz, fezes de crocodilo, urina, como sendo fórmulas que deveriam ser prescritas para algumas enfermidades. Então veja qual a lógica de você aplicar algumas dessas coisas como sendo remédios. Embora o Egito estivesse anos-luz à frente de outras nações, é interessante ver que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Mas não é interessante ver que Moisés, instruído em toda essa ciência, Deus não permitiu que Moisés pudesse inserir no texto bíblico algumas dessas fórmulas. É uma grande prova de que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por Deus. Então veja, não é um livro de medicina, mas quando fala de medicina ela não erra. Da mesma forma que não é um livro de geografia, mas quando fala de geografia ela também não erra. E um exemplo de geografia está em Lucas 17, 34 a 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Quando olhamos para esse texto que nos remete à volta de Cristo, nós temos três momentos que envolvem a volta de Cristo. Quando pessoas estarão dormindo, então isso nos remete à noite. Quando pessoas estarão moendo, ou seja, moendo aquilo que já colheram,
mas pessoas também estarão colhendo. Então veja, 3 momentos do dia. Se Cristo voltasse hoje, seria o momento em que talvez nós estivéssemos trabalhando, na parte da manhã, mas ao mesmo tempo em uma determinada parte do globo terrestre, já seria tarde, como do outro lado do Oriente, seria noite. Então nós temos aqui uma declaração dada por Jesus de fuso horário. A Bíblia não é um tratado de geografia, mas quando fala de geografia, ela não erra. A Bíblia fala sobre a redondeza da terra. A Bíblia fala que Deus deu peso ao vento. A Bíblia fala também que a terra está estendida sobre o vazio e que ele suspende a terra sobre o nada. Então são todos termos científicos que a Bíblia já nos descreve. Alguém só poderia escrever isso nessa época em que foi escrito. É claro que inspirado, revelado por alguém que tinha conhecimento de todos esses fatos e acontecimentos. Então, gente, sem sombra de dúvidas, o livro que nós temos em nossas mãos é um livro poderosíssimo nas suas palavras. É um livro inspirado. E nessa introdução a gente consegue perceber alguns desses fatos que só vêm para corroborar a inspiração da palavra de Deus. Bom, a Bíblia chegou até as nossas mãos por conta de um processo de revelação. E são 2 praticamente as formas que ele se revela. A revelação geral, que se refere às verdades gerais que a gente pode aprender sobre Deus através da natureza. Mas Deus também se revelou de uma forma especial. A revelação geral está descrita, por exemplo, no Salmo de número 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que é corroborada no Novo Testamento na epístola que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa revelação geral de Deus, ela é percebida por todas as pessoas, em todos os momentos da história, em todos os lugares. Ao contemplarmos a natureza, deveríamos ser remetidos ao fato de que existe um Criador, de que essas coisas jamais poderiam ocorrer por acaso. Existe uma mente, uma inteligência superior, poderosa e transcendente. Então, olhando para a natureza, Paulo, já quando escreve aos Romanos, diz que os homens seriam indesculpáveis em dizer, não, ninguém nunca me falou sobre Deus. É perceptível a existência de um ser superior. O mundo é organizado. As leis que regem o universo são leis que nos remetem à organização, porque o nosso Deus é, sem sombra de dúvidas, um Deus organizado. Mas, para além da revelação geral, vem a revelação especial. É como Deus escolheu se revelar através da palavra revelada e escrita. Mas, por último, a maior e a mais importante, que é a manifestação, a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. Em Hebreus 1:1-3 diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é o ápice da revelação especial mais suprema de Deus. Mas, antes de chegarmos em Jesus Cristo, iremos então olhar para a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, como essa primeira forma de revelação especial de Deus. Então, nos próximos vídeos, nós estaremos nos aprofundando um pouco mais na Bíblia. Quais as provas da sua inspiração? Qual o papel da palavra de Deus na nossa edificação e na nossa salvação? Então, mais uma vez, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faça isso, tá bom? Curta, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E aqui também no card aparecerá
a sugestão de outros vídeos que gravamos no canal da nossa Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Então, mais alguns vídeos que você poderá então enriquecer um pouco mais sobre o tema de bibliologia. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus, que Deus te abençoe.